É o primeiro texto, depois nós vamos ler outro texto, tá? Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Só isso, só o primeiro. E agora Lucas 23, de 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, que estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Só isso. Irmãos, eu ainda estou influenciado pela Semana Santa, e eu queria dividir com vocês um texto nesse sentido. O texto de Simão Sirineu, o primeiro, pode voltar em Mateus 27, 32. Saíram e encontraram um homem de Cirene. Sirineu porque ele é do norte da África. E a lei romana dizia que qualquer judeu poderia ser obrigado a carregar a cruz num ato de crucificação. Entenda, a parte que ele está carregando é essa aqui, ó. Essa parte aqui, ó, horizontal. Ele não está carregando uma cruz toda, não. Jesus, quando foi, ele não estava carregando uma cruz inteira. Ele carregava metade, aquela parte de lá, isso aqui era encaixado na que era vertical. Entenderam? Isso tinha mais ou menos 40 quilos. E ele estava desidratado, estava apanhando, estava sofrendo bastante. E ele não estava dando conta de carregar a cruz. Aí foi dada uma ordem que um judeu carregasse a sua cruz. Quem era esse? Era um homem chamado Simão Sirineu, que estava passando por ali na hora. O texto diz que ele estava indo ver um campo. Ele estava voltando do seu campo, e depois de ter visto esse campo, ele é pego e é botado para carregar a cruz. Por que eles ajudam a Jesus a carregar a cruz? Não é por bondade. Eles ajudam a Jesus a carregar a cruz porque eles temem que Jesus morra antes. Entenderam? Eles temem que Jesus morra antes. Se Jesus morresse antes, o show não teria seu propósito, não alcançaria o seu propósito. Eles perderiam, aquilo perderia o sentido. Se Jesus vai e morre antes, não pode, não deixa ele morrer, não. Bota alguém para carregar a cruz com ele, porque o show tem que continuar, temos que fazer até o final. O Sirineu é obrigado, e ele não queria carregar aquilo por alguns motivos. Primeiro, pelo peso; segundo, pela humilhação; e terceiro, pela possibilidade de que aquilo tivesse sujo de sangue. Como judeu, ele não gostaria de ter o contato com o sangue. Então, ele precisou ser obrigado. Primeiro, porque era um peso; segundo, porque era uma humilhação enorme; e terceiro, porque ele não queria aquele contato com o sangue. Então, ele precisou ser obrigado. Por que ele precisou ser obrigado? Porque não sabe o privilégio que tem
de carregar a cruz do Senhor. Ele precisou ser obrigado porque ele não sabe qual é o valor daquele momento. Ele precisou ser obrigado porque não sabe qual é o valor da cruz. Quem não sabe o valor, recusa o privilégio. Corta e leva para a nossa vida. Quem não sabe o valor, recusa o privilégio. A gente, irmãos, a gente não sabe o valor das coisas. Quando a mulher samaritana está conversando com Jesus, corta lá na mulher samaritana. Quando a mulher samaritana está conversando com Jesus, ele fala assim: se você soubesse quem fala contigo, você pediria da água da vida. Mas ele está dizendo para ela o seguinte: sabe qual é o problema sabe por que a nossa conversa não está deslanchando? Porque você não sabe quem está falando contigo. E quando a gente não sabe quem fala conosco, quando a gente não sabe o valor da cruz que a gente carrega, a gente termina dizendo não. A gente diz não porque a gente, no fundo, quer adiar alguma coisa. A gente diz não porque a gente, no fundo, está sendo precipitado. A gente diz não porque muitas vezes a gente está sendo covarde diante de um privilégio que foi dado a poucos. Não adie as coisas para fugir delas, coisa para levar para o coração. Não adie as coisas para fugir delas. Não seja precipitado para dizer não. Não seja covarde. O sirineu é convocado. O sirineu é obrigado a carregar a cruz. Por que ele é obrigado a carregar a cruz? Porque ele tem que carregar a cruz de Cristo. Porque os discípulos não estão lá. Ele tem que carregar a cruz de Cristo, porque os discípulos não estão lá para fazer o papel que eles tinham que fazer. Porque como os discípulos estavam escondidos, só fica João e algumas mulheres na beira da cruz. Como os discípulos estão escondidos, ele vai e é cooptado para carregar a cruz, é capturado para carregar a cruz. Então, para nossa manhã, a gente precisa entender algumas coisas. Não dê não para coisas importantes. Pare de buscar justificativa. A gente vive de buscar: vou comprar um campo, vou enterrar meu pai. Não dê as costas para Deus. Não dê as costas para Deus com talento. Eu fico pensando assim: por que algumas pessoas com tantos talentos usam os talentos só para poder abençoar a família, usa os talentos só para poder receber salário, usa os talentos? Irmãos, a gente precisa entender que é um privilégio a gente colocar os nossos talentos então nas mãos do Senhor e a serviço do Senhor. Então a gente diz que não tem tempo para as coisas, porque a gente vira as costas para o crucificado com boas justificativas. E o convite para nós nessa manhã é a gente entender que é um privilégio carregar a cruz. Jesus está conversando com Pedro, pergunta para ele: tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Cuida do que é meu. A gente só tem um jeito de tocar no Senhor, é cuidando do que é dele. A gente só tem um jeito de cuidar, de agradecer ao Senhor, é cuidando do que é dele. Ele diz qual é a regra: tu me amas? Cuida do que é meu. O convite para nós é para que a gente entenda isso, para que a gente entenda esse desafio do que é cuidar do que é do Senhor. Deixa eu ver se o meu celular está desligado.
O desafio é cuidar do Senhor, cuidando das coisas dele. A gente precisa entender isso. O Cirineu estava voltando de um campo e ele estava indo para onde? Vocês sabem? Eu fui ler os contextos. Acho que você nunca deve ter ouvido um sermão sobre Simão Cirineu. O Cirineu, todos os indicativos é que ele estivesse indo para a festa da Páscoa, que ele estivesse voltando do campo para a festa da Páscoa. Então, a gente está aqui diante de um homem que atende o ritual, mas não atende ao serviço. Pegou o que eu falei? Tem muita gente que atende o ritual, mas não atende ao serviço. Tem muita gente que tem a decisão de vida, até vai à igreja, até cumpre aquela coisa de dominicalmente, ele atende o ritual, mas ele não atende ao serviço. Ele toma a Santa Ceia, ele participa do ritual, mas ele não participa do serviço. Então, Simão Cirineu, ele é a prova viva de que é possível a gente fazer coisas para o reino de Deus e não está fazendo absolutamente nada. Irmãos, uns não sabem o que fazer, porque não sabem a quem servir, não conhecem exatamente. Existem decisões que a gente toma na vida que nos trazem alegria para o resto da nossa vida, e existem decisões que a gente deixa de tomar, que elas refletem em toda a nossa vida. A gente precisa entender que é preciso, se for preciso, mude suas rotas na direção de quem você ama. Se é preciso, mude suas rotas. Ruth mudou suas rotas na direção de quem ela amava. Moisés muda suas rotas. A gente precisa, quem ama não permanece no mesmo caminho se algo importante o convida a mudar as suas rotas. Então, em nome do que a gente está estudando, em nome da imagem de Simão Cirineu, é que, se for preciso, mude suas rotas. O livro de Malaquias diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a promessa do Messias. Ele converterá o coração dos filhos significa o quê? Mudar de direção. Converter o coração significa que os pais vão mudar as suas rotas na direção dos seus filhos, que os filhos vão mudar as suas rotas na direção dos seus pais. O convite que Deus nos faz nessa manhã é: se for preciso, mude suas rotas. Deus, Ele está ensinando para a gente, está convidando a gente a prestar atenção ao convite que a gente precisa entender. Atenda a esse convite. Esse é o primeiro aspecto. O tema do nosso sermão nessa manhã é: eles não entenderam nada. São pessoas que não entenderam nada da crucificação. É possível participar da crucificação e não entender nada. É possível estar anos da igreja e não entender nada. Aí eu fui para o segundo texto, de outros que parecem não ter entendido nada. Um dos criminosos estava ali, dependurado, e lançava: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Ele não entendeu nada. Mas o outro criminoso respondeu: você não teme a Deus, estamos sob igual sentença, nós somos punidos por justiça, porque estamos recebendo os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus: hoje mesmo te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, eles são testemunhas que não entenderam nada.
o primeiro ladrão da cruz fala: salva-te a ti mesmo, porque ele tinha expectativa de que Jesus saísse da cruz e tomasse o poder, porque a promessa do Messias é que o Messias guerrilheiro tomaria o reino e ali ele se manifestaria. Mas aí, irmãos, aí fica muito claro, ele não entendeu nada. Mas eu quero perguntar para vocês agora: e o segundo homem da cruz? Ele fala assim, ó, vocês estão me pegando na transmissão daí? Ou não? Tá. O segundo homem da cruz fala assim, ó, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro homem da cruz que fala: se tu tem poder, pula daí e salva a gente também. Você tem a sensação de que ele não entendeu nada, não é? Nada. Mas o segundo homem da cruz, ele entendeu alguma coisa? Ou também não entendeu nada? Vocês acham assim? Quem acha que o segundo homem da cruz, é hora da coragem agora, tá, irmão? É hora da coragem, porque se você não levantar a mão, eu vou oferecer o microfone para você. Por que você não levantou a mão? Agora ele vai explicar por que ele não levantou a mão. Vamos lá, comigo. O primeiro homem da cruz entendeu alguma coisa, sim ou não? Não. O segundo homem da cruz entendeu alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim. Eu ouvi um não aí perdido. Ouvi um infeliz aí com um não discreto assim. Não. Então, o primeiro não entendeu nada. O segundo entendeu. Tá bom. Olha só. Vocês lembram lá atrás, quando uma mulher chega para Jesus, vem comigo agora. Ela se aproxima, pega 2 filhos adultos, leva até Jesus. Lembra dessa cena, Will? Lembra disso? Ela leva até Jesus e fala assim: quando tu vieres no teu reino, bota um no lado direito e um do lado esquerdo. Lembra dela? Lembra da mãe de Tiago? Muito bem. A mãe de Tiago e a mãe de João, 2 adultos. Olha essa mulher, gente. Imagina que sogra desgraçada essa não devia ser. Imagina, gente, que sogra essa mulher não devia ser. Ela pega 2 adultos e fala assim: fica calado, deixa que eu falo. Quando tu vieres no teu reino, bota esse aqui, ó, se endireita. Bota esse aqui no teu lado direito e bota esse aqui no teu lado esquerdo. Porque ela acreditava, irmãos, igual o pessoal que está gritando embaixo, crucifica, igual o ladrão mau, ela acredita que o reino era desse mundo. Ela acredita que o reino era desse mundo. Ela não entendeu nada, porque ela pede assim: quando vieres no teu reino, bota um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aí Jesus diz assim para ela: tu não sabes o que tu pedes. Sabe por quê? Porque ele fala assim: tu não sabes o que tu pedes. Sabe por quê? Em outras palavras está dizendo: você não entendeu nada. Cortou agora, volta para a cena dos crucificados. O primeiro diz: se tu pode, pula daí e salva a gente também. Tu não entendeu nada. Aí o segundo fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu. E o Senhor responde o que para ele? Ele pede reino, e o Senhor dá o que para ele? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. O primeiro ladrão da cruz é igual ao segundo ladrão da cruz. Gente, isso destrói
As nossas aulas de escola dominical de 40 anos, de 50 anos, eles são iguais, gente. O Senhor pede, Ele pede o que para o Senhor? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Igualzinho àquela mãe que também pede: quando vieres no teu reino, bota um do lado direito e um do lado esquerdo, porque aquela mãe não entendeu nada, porque o primeiro ladrão da cruz não entendeu nada, porque o segundo ladrão da cruz não entendeu nada. Ele é salvo pelo que ele falou? Não? Olha que eu vou te levar o microfone. Ele é salvo pelo que ele falou? Sim ou não? Vamos, eu quero ouvir. Sim, não, não. Ele é salvo pelo que ele falou? Ele é salvo pelo que ele falou? Fala, Mônica. Ele é salvo pelo que ele falou? Sim ou não? Ele não é salvo pelo que ele falou, porque o que ele falou é absolutamente errado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está falando igualzinho a mãe de Tiago e de João, igualzinho, e Jesus diz para ela: você não entendeu nada. Ele está falando de algo que ele não entende. Então por que ele é salvo, se não foi pelo que ele falou? Porque ele é salvo, porque isso não, quem falou? Pela graça. Pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de as obras, não vem das nossas palavras. O que nos salva, a gente precisa dizer. A Bíblia não ensina para a gente que com a boca a gente professa para a salvação, ela não diz isso, porque antes da nossa boca algo aconteceu. A gente precisa entender que antes da nossa boca algo aconteceu. Porque o Simão Cirineu não quis carregar a cruz? Me ajuda a pensar. Porque ele não entendeu nada. Porque o primeiro ladrão insulta o Senhor? Porque ele não entendeu nada. Porque o segundo ladrão faz o pedido para o Senhor fora da caixinha? Porque ele não entendeu nada. A nossa grande tarefa é entender que o Senhor nos ama para além daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, porque nós acreditamos em graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras, não vem dos atos, não vem do que dissemos, isso vem do Senhor. Aquele encontro de Jesus com aquele homem aconteceu na eternidade, gente. Aquele encontro não acontece naquela cruz. Aquele encontro acontece antes da fundação do mundo. O pai passa na beira do quarto, na frente do quarto da criança, e ela está fazendo a sua oração. Aí ele para e fica olhando para ela, e ela está falando assim: A, B, C, D, E, F, G. Ah, pai, o que você está fazendo? Estou fazendo oração. Ah, mas você está falando o alfabeto. Criança, né? Ah, eu falo as letras. E ele conserta minhas orações. O ladrão da cruz fala as letras e ele conserta as orações, para ensinar para a gente que a gente até pode orar errado, porque ele conserta nossas orações. Porque nossos filhos podem até orar errado, ele conserta nossas orações. Porque é quando a gente pede coisas que não... eu nem sei se eu estou pedindo certo. Fica tranquila,
Uma irmã chegou para mim, bem simples, da minha igreja. Eu não sei se eu estou pedindo certo. Eu falei assim, fica tranquila. Deus conserta nossas orações. Deus conserta as orações dos nossos filhos, até aqueles que estão longe do Senhor. Deus conserta a oração dos nossos netos, até aqueles que estão longe do Senhor. Deus conserta as nossas orações quando fazemos elas erradas, até quando a gente está longe do Senhor. Deus conserta as nossas orações, e por mais que a gente peça reino, Ele nos dará o que, gente? Paraíso, porque Ele conserta as nossas orações. O que acontece com Cirineu? Ele consertou o Cirineu. Ele aparece em Atos depois com 2 filhos servindo ao Senhor. Vira um líder em Atos com 2 filhos servindo ao Senhor. Ele conserta o não do Cirineu. O Cirineu deu um não para o Senhor, e Ele conserta o não do Cirineu. Ele conserta as nossas orações, Ele conserta os nossos pedidos, Ele conserta as nossas rotas, Ele bota a gente de volta para o caminho, Ele bota os nossos filhos de volta no caminho, Ele bota o cônjuge que não entende o que a gente diz, de volta no caminho, porque Ele conserta o que dizemos, Ele conserta as orações que fazemos, Ele conserta os nossos caminhos e dá para a gente o privilégio de levar a cruz. Às vezes, a gente não entende nada, porque a gente não entende o privilégio, mas Deus conserta as nossas orações. Deus bota tudo no lugar. Eu queria falar para algumas pessoas aqui que estão com a vida um pouco confusa, que estão com vida emocional confusa. Tanta gente com vida emocional confusa, com a alma confusa, com o coração torto, com os pensamentos confusos. Eu queria dizer para você que Deus conserta nossas orações. Gente que o tempo está passando e a gente não entende como as coisas estão procedendo. Para você que não entende nada, Deus conserta nossas orações. Amém? Então, olha, gente, a gente precisa acreditar que Deus bota tudo no lugar, gente. Sabe por que eu quis fazer esse sermão? Para você entender que Deus bota tudo no lugar. Mesmo quando a gente não entende das coisas, Deus bota tudo no lugar. Mesmo quando a gente não interpreta as coisas de maneira correta, Deus bota tudo no lugar. Mesmo quando a gente faz pedidos errados, insiste uma coisa, Deus bota tudo no lugar. E a gente tem imaginando assim, esse menino não entende nada do reino de Deus, dos planos de Deus. Queria te dizer, Deus bota tudo no lugar, as coisas vão para o lugar. Confie, porque Deus conserta as nossas orações.